Boa noite. Concordo. Fica um gosto de vitória. Claro que a gente queria a vitória e no último lance, nos últimos lances do jogo, a gente teve uma transição ali que se a gente acerta o passe, sairia 3-1, mas faz parte. O jogador está sujeito ao erro. Mas assim, eu até acho que hoje a gente não oscilou, sabe? Coisa que eu acho que foram os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros, não vou dizer 90, porque com esses acréscimos aí, será o primeiro jogo que a gente não oscila. O que o Ceará fez de melhor no primeiro tempo foi pela qualidade do Ceará e porque a gente não conseguiu fazer alguns encaixes de marcação. Então, assim, não considero que a gente oscilou. Então, estou feliz por isso, porque a nossa equipe ela oscilou praticamente em todas as partidas. E hoje foi também mérito da equipe do Ceará. No primeiro tempo, a gente não conseguiu ajustar, principalmente aqui do lado esquerdo, né, esse balanço Gustavo, Esquilo e Amaral. Da forma como a gente treinou, um treino que a gente fez, a gente mostrou no quadro, os atletas não conseguiram executar, né, por mérito também do adversário, que balançou os jogadores de certa forma, de uma maneira diferente que eles fizeram no último jogo deles. Aí a gente conseguiu ajustar depois, quando a gente bateu lateral com lateral, praticamente, o Gustavo subiu com lateral e o Amaral entrou, vamos dizer assim, como uma espécie, fazendo uma linha de 5, e a gente conseguiu ajustar. E o lance do primeiro gol do Ceará, ele acontece justamente no lance que a gente tinha superioridade na área. Porque se for lembrar, o Ailon sai da grande área, vai buscar o jogo lá no meio de campo e depois ele infiltra. Então, naquele momento, nossos dois zagueiros estavam sem ninguém para marcar. E eles sabem que eu cobro muito essa questão de individualizar, faltou só individualizar. A gente teve algumas transições, a gente sabia que o Ceará ia comandar um pouco mais o jogo, a gente não conseguiu ter a bola. Acho que muito porque os nossos jogadores começaram a conduzir muito ela, muitos toques na bola. Eu avisei um campo rápido, um time que marca forte, precisava dar no máximo 2 toques na bola, a gente não estava fazendo isso. Mas aí no segundo a gente muda. A postura, acho que a entrada do Valfrido foi muito boa. A gente não iniciou com o Valfrido pela sequência de jogos e eu precisava muito dele na final contra o América. Então a gente optou por não começar, mas ele entra no jogo e não é porque o Amaral estava mal. Com o Valfrido a gente teve uma consistência maior, conseguimos ter mais a bola, a equipe cresce, consegue o empate e volto a dizer, falei para eles, o Ceará teve a chance de fazer o terceiro gol, mas nós também tivemos, né? Infelizmente a gente errou esse último passe, mas acho que a equipe está de parabéns, agora é descansar e pensar no jogo da final. Sistema defensivo, Rafael, você em vários jogos, você já mencionou ele, hoje inclusive, diante da sua última coletiva, você não cumpriu o que você disse, que você deu a entender que ia poupar um dos dois, começou com o Richardson e com o Wesley, mas o que é que você achou do seu sistema defensivo hoje? Porque detalhe faz parte do futebol, né? Você já enfrentou adversários a nível estadual, a nível regional, a nível de Copa do Brasil, e domingo tem um clássico, eu acho que inserido no contexto do sistema defensivo, pensando também num jogo onde errar menos, sai a vitória. Verdade, esses erros eles me incomodam muito. Time que toma muito gol dificilmente vai conquistar. Então, se tu tomar muito gol, tu tem que fazer muito gol. Uma proporção, a ABC, na minha opinião, está tomando muito gol, mas está fazendo gols também, né? Até eu vi uma pesquisa que teve esses dias, dos clubes da Série C, a maior média de gols dos times da Série C é do ABC. A gente tem uma média de 2,3 gols por partida, então dos 20 clubes que hoje estão na Série C, o ABC tem a maior média. Mas me incomoda esses gols tomados, eu acho que eu fui zagueiro, então eu cobro muito isso deles. O primeiro gol para mim não pode tomar, tem que dar aquela individualizada ali dentro, mas a gente vai conversar. A situação do Bebeto é bem simples. Hoje mostrou assim, eu não tenho que colocar os meninos, como eu disse, que não são mais meninos, de qualquer forma, né? O Gustavo ele jogou hoje porque ele mereceu a oportunidade, fez mais um grande jogo, e o Bebeto também vinha merecendo. O Bebeto treinou na segunda-feira na equipe titular, mas o grande problema do Bebeto foi o seguinte, ele ficou 8 dias no departamento médico, ele retornou na segunda-feira, ele não passou pela transição, e ele fez um treino a primeira parte ali ele fez um treino de 10 minutos, depois mais 14 minutos de parte tática, foram 24 minutos, e eu vendo ele, aqui que a gente fez, a gente assistiu o treino novamente, no hotel, já aqui em Fortaleza, porque o Bebeto jogaria no lugar do Wesley, e a gente viu que ele estava sem embocadura, né, de estar 8 dias no departamento médico, de ter feito apenas um treinamento, e aí entra aquela coisa que eu já falei na minha coletiva, né? Todo mundo quer que coloque os meninos, mas se eu coloque eles vão mal. E aí, será que o pessoal vai entender? Então, assim, como o Gustavo está preparado, o Gustavo tem que colocar. Já o Bebeto não, porque daqui a pouco ele vai mal, ninguém vai entender que ele ficou 8 dias no departamento médico. Então, ele viajou como titular, tive uma conversa com ele hoje, mas assim, é um atleta que, talvez domingo, né? Não sei como é que vai estar a recuperação, se eu tiver que botar ele no domingo, eu vou colocar. Você mencionou o Bebeto e essa questão de atletas que ficaram, o Alisson ficou em Natal,
né, uma das escolhas suas, já pensando também no clássico da final de turno. Mas a minha pergunta, por exemplo, o Douglas Esquilo, eu sei que é sempre muito cedo, né? Você falar depois de um jogo, para a situação do atleta, ele saiu com a mão na panturrilha, chega a preocupar alguma coisa? Não? Acredito que sim. Infelizmente, né? Ele estava falando ali que não foi câmera que puxou ali, torcer para não ser mais uma lesão, mas acredito que possa ter tido alguma coisa. A situação do Alisson é bem simples, a gente contaria com o Alisson, e o Alisson tem aquela coisa de nunca querer ficar fora. A gente teve muitas conversas internamente se a gente seguraria ele ou não. Por ele nunca quer ficar fora. Por ele nunca quer ficar, que bom, né? Mas a gente teve uma conversa bem legal com ele, eu falei que ele viria para jogar aqui, mas também ele vem de um desgaste de sequência. Se eu falar a quilometragem que ele fez aqui, ele fez uma das quilometragens mais altas no último jogo, né? Então é um jogador importante que ele mesmo sentiu que era o momento de dar uma segurada, né? Só que assim, o futebol é dinâmico, né? E hoje a gente fez uma grande apresentação, que bom. O Juan, que tinha no último jogo não jogado hoje, na minha opinião, fez um jogo muito acima, o Esquilo também. Então agora é bom que a gente tenha opções, né? A gente tem todo o elenco à disposição, né? Agora tem esse problema com o Esquilo, mas o Samuel provavelmente está retornando. Isso é um ponto forte, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Lá no início, muito se falava da oscilação, e eu preciso falar da parte física. O Ceará estava, acho que há 10 dias sem jogar. É isso. 10 dias sem jogar. E o nosso time correu de igual para igual, né? Com o jogador que jogou, o Varão, o Wesley, Yuri, jogaram 100 minutos, decisão de pênalti, e o nosso time contra um time de Série B, que a gente sabe a diferença de investimento, de estrutura. Então, assim, estou muito feliz, né, com a nossa parte física, né? Então, enaltecer o trabalho do Anderson e também do Sandro, né, de todo o departamento médico, né, que dá esse suporte na fisioterapia, porque o nosso time está correndo bem. Marquinhos, Rafael, porque a pergunta tem a ver com o Marquinhos, você já mencionou ele em várias entrevistas, já enfrentou, conhece, trabalha, essa coisa toda. Será o seu primeiro clássico à frente do ABC? Será o primeiro clássico do Marquinhos à frente do rival? Vocês não vêm tão bem. Hoje empate, a América empatou em Natal também, mas chegam para decidir um turno, né? Um peso de um clássico desse para os comandantes, Rafael, para os treinadores, para você e para o Marquinhos. Cara, eu já estou tão calejado já, né, quando eu fui atleta e o que aconteceu comigo no Amazonas também, de ter saído faltando 4 rodadas, né? Comandei a equipe de 25 jogos que o Amazonas conseguiu acesso, eu saí com 21. Hoje eu já não me preocupo muito com o que pode vir a acontecer. Eu falei para os atletas, às vezes eu sinto os jogadores meio tensos, o torcedor às vezes no direito dele dá uma pressionada, os jogadores sentem, eu falei, gente, o mundo não vai acabar. Não vai acabar, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, né? E o que a gente fez hoje aqui é o que é a cara do ABC, na minha opinião. O que é a minha cara dos meus times competitivos, times intensos. É claro que precisa ajustar algumas coisas. Sobre o Marquinhos, um cara sensacional que eu conheci lá em Caxias do Sul. É um grande treinador, um treinador que já está numa prateleira, né? Já passou por Série B, não me lembro se o Marquinhos já passou por Série A de brasileiro também. É um cara que é uma referência para mim. E por também a pessoa que ele é. A gente se enfrentou lá no Campeonato Gaúcho, a gente se enfrentou uma vez só até hoje, foi empate. O Clássico Caju também, dessa vez não vai ter empate, porque mesmo que termine empate vai ter um vencedor. Mas assim, eu me lembro que até na época ele foi um cara que passou por uma situação difícil, se eu não me engano, ele perdeu a mãe dele e eu até falei na coletiva do Caxias lá, porque é um cara que eu admiro muito, já fez grandes trabalhos, para mim até uma referência, mas agora a gente é adversário no final de semana, não só ele, tem outros membros da comissão técnica que eu conheço, o Dadá, o auxiliar técnico, já trabalhei com ele quando atleta. O que a gente pede é que o nosso torcedor vá, se o torcedor acredite, pode ter certeza que a gente vai ter um time competitivo como a gente teve hoje. Eu não vou dizer que quem vence, que vence o melhor, de maneira alguma, porque eu vou fazer de tudo. Vai jogar o favoritismo para ele, não? Não. Não, porque seria deselegante da minha parte jogar o favoritismo pro Marquinhos. Eu acho que é 50-50. Porque eu tenho certeza que a torcida do ABC, mesmo com menor número, né? Tenho certeza que vai fazer uma festa linda, né? Porque antes parece que não tinha, Estava com vários clássicos com torcida única. Esse vai ser o retorno de ambas as torcidas num clássico ABC América depois de algum tempo.
Tomara que vai dar tudo certo, né? Um clássico que não tenha, né? Que os torcedores não causem problema. Acho que é muito importante para que mantenha dessa forma. Então, assim, na minha opinião, não tem favorito. Eu poderia muito bem jogar para lá. Eu acho que é 50-50. Apesar dele estar na casa dele, eu acho que é 50-50. Maravilha.